que significa a parada de um veículo de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro? Nitidamente aqui, quem elaborou essa questão quer saber a diferença de parada para estacionamento. Você sabe qual é a diferença? Sinal de igual cortado significa que é diferente. O igual cortado é diferente. Guardou essa? Parada é diferente de estacionamento. A parada, anote isso, aprenda isso de vez. É quando você imobiliza o veículo para embarque e desembarque de pessoas. É rapidinho, não tem tempo determinado, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, não tem. O agente que está fiscalizando, o policial, ele vai só olhar o que você está fazendo. Imobilizou, tem gente entrando ou gente saindo do carro, tudo bem. Parou de entrar e sair gente do carro, vaza, não pode ficar ali. Porque se ficar, aí ele vai entender que o tempo da imobilização foi superior ao necessário para embarcar ou desembarcar pessoas. E aí ele já vai considerar estacionamento. Essa é a diferença. Pronto. Largar o carro por horas na calçada, isso não é parar. Isso é estacionar. Parar no meio do cruzamento para telefonar. Se é para telefonar, não é parar, aí é estacionar. E nesse caso, no meio do cruzamento, nem parar nem estacionar você poderia. Lembrando que o parar é para embarque e desembarque de pessoas. Imobilizou para telefonar, não é parar, é estacionar. Imobilizar o veículo por pouco tempo, ok. Só para embarcar ou desembarcar em local permitido. Essa é a resposta. Professor, mas tem uma casca de banana aí? O senhor diz que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Exatamente, 90% não é 100%. Então você tem que analisar a questão também para ver se ela cabe. Além do mais, se tiver que aplicar algum macete aqui, aplica o macete do elefantinho, né? Que é a alternativa maiorzona, aquela grandona. Ela também tem 80% de chance de ser a resposta. E ela é a resposta. Deixar o carro com o motor ligado em qualquer lugar. Motor ligado. Tem muito motorista que acha, tá lá, placa de proibido estacionar. E ele imobiliza o carro ali naquela área, mas fica lá com o motor ligado. Dentro do carro com o motor ligado. Isso não significa que você está parado. Se você não está embarcando nem desembarcando ninguém, ainda que o motor esteja ligado, ainda que você permaneça dentro do carro, o seu carro está estacionado. Cuidado com esse erro. Porque tem gente discutindo com o guarda no trânsito e tomando multa. Aqui está fora, letra C mesmo a resposta. Parar o carro a menos de 5 metros da esquina é aceitável? Não é aceitável. A menos de 5 metros da esquina, cara, você não pode nem parar, nem estacionar. Aqui está falando parar, mas nem parar, nem estacionar. É infração de trânsito sujeita a multa, exatamente. É permitido à noite? Não, não é permitido em hora nenhuma. Permitido se for rápido? Não, não é. B de bola a resposta. É infração de trânsito e vai dar multa. Parar o veículo em vaga de idoso sem credencial que comprove essa condição é o quê? Perceba que aqui está dizendo parar. Parar é diferente de estacionar. Está vendo a vaga de idoso? Tem também a vaga da PCD, que é a pessoa com deficiência. Tanto a vaga do idoso quanto a vaga da PCD, que é a pessoa com deficiência, requer credencial. Só pode estacionar ali quem tem credencial. Só que aqui não está falando de estacionar, aqui está falando de parar. E não existe infração por parar em vaga de idoso ou PCD. Não existe. Você pode imobilizar o seu carro numa vaga de idoso ou PCD para embarcar ou desembarcar alguém que não é PCD. Você entendeu isso? Pode. Parar, pode. Você não pode estacionar. Está lá no artigo 181, inciso 20 do Código de Trânsito Brasileiro. Estacionar em vaga de idoso ou PCD, sem a devida credencial, é infração gravíssima. Mas como aqui não está falando estacionar, está falando parar, e eu acabei de dizer que parar não é infração, não existe infração por parar em vaga de idoso PCD, eu não posso marcar essa. Então eu vou em qual? Permitido por poucos minutos? Não. Parada não estabelece minutos. A parada estabelece a operação, embarque e desembarque de pessoas. Então não iria nessa.
Apenas advertência, apenas é casca de banana. Onde tem casca de banana, nós já aprendemos que é 90% de chance da alternativa ser falsa. Aceitável se for rápido. Tem que ser rápido. Esse se for rápido aqui é incondicional, tem que ser rápido. Porque se demorar não é parar, é estacionar. E aqui está falando parar. Então, essa é a resposta à letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre para embarque é o quê? Parar, gente, tem que ser para embarque. Tem que ser. A parada, ela é caracterizada por isso, pelo tempo e a finalidade de embarcar ou desembarcar alguém. Então não precisaria nem escrever embarque aqui, né, seu Detran? Então parou o veículo sobre a faixa de pedestres. E aqui está dizendo, reforçando, para embarque. É o quê? Permitido se o motor estiver ligado? Não, não pode. Isso é uma infração de trânsito, tá? Você parar o veículo sobre a faixa pedestre ali para embarcar ou desembarcar pessoas é infração leve. É proibido e perigoso e obriga o pedestre a desviar para a via. Ele sai da faixa pedestre e vai para a pista. É verdade. Isso aqui pode ser a resposta. É permitido se o passageiro for criança. Não é permitido. É permitido só por 1 minuto. Só é casca de banana. E aqui, se você perceber, dá para aplicar a técnica da ovelha negra. Ó. Permitido, 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 proibido. Só uma que é diferentona. Quando tem uma diferentona, a gente chama de ovelha negra. Quando tem uma ovelha negra nas alternativas, é 80% de chance dela ser a resposta. E nesse caso, ela é a resposta, tá vendo? Por isso que eu vou ensinando esses macetes. Se porventura você ficar em dúvida aqui, aplica as técnicas, os macetes, só permitido, 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 só uma proibido. Tem uma ovelha negra aqui, 80% de chance dela ser a resposta. E ela é a resposta. Pedro, motociclista, quer mudar de faixa. O que ele deve fazer, hein? Mudar rápido sem avisar? Sem avisar quer dizer sem sinalizar, sem dar seta? Claro que não, né? Sinalizar antes? Ok. Olhar pelos retrovisores? Ok. Só mudar se for seguro? Ok. Professor, tem um só aí, uma casca de banana, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Então vamos deixar ela meio certa por enquanto, que a gente tem dúvida. Esperar o outro buzinar. Eu quero mudar de faixa, eu tenho que esperar o outro buzinar. Não faz sentido nenhum. Cortar logo para não perder espaço. Esse cortar logo para não perder espaço também não faz sentido. Essa letra B estava nos 90% lá da casca de banana, só que acabou caindo dentro dos 10% restantes, né? Que 90% não é 100%. Então vamos de B de bola, que o macete dessa vez não ajudou, não. Pelo menos o macete da casca de banana não, né? Do elefantinho sim, ó. Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta. Alternativa grandona. A grandona é o elefantinho. Elefantinho, 80% de chance dele ser a resposta. E nesse caso o macete funciona. Por que as infrações gravíssimas podem ter multa multiplicada? Realmente, uma infração gravíssima ela pode ter a multa multiplicada por 2, pode ter a multa multiplicada por 3, pode ter a multa multiplicada por 5, por 10, até por 20. E tem até mais, até 60. É multiplicada por 60, sabia disso? Tem. Então, vamos lá, pelo alto potencial de dano à vida, alto potencial de dano à vida, concordo. E a coletividade. Coletividade quer dizer, de um modo geral, a sociedade. Alto potencial de dano, perigo. Serve. Porque são raras? Não, não são raras. Para arrecadar mais? Não é para arrecadar, não. Para punir só quem é reincidente? Só é casca de banana. Onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. E essa aqui é falsa. Então sobrou mesmo para a gente a letra A. Quais as penalidades o CTB prevê? Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Penalidades é diferente de medidas administrativas. Igual, cortado é diferente. Medidas administrativas
são ações que o agente de trânsito adota ali na hora da abordagem para trazer a segurança de volta. Por exemplo, seu veículo está com os pneus absolutamente carecas, não tem condição de circular. O agente de trânsito vai aplicar, vai lavrar um auto de infração e aquilo vai virar uma penalidade, que é uma multa. Mas ele pode deixar você ir embora com aquele pneu careca? Não. Então ele vai aplicar uma medida administrativa, que nesse caso é a remoção do veículo. O pessoal entende como guincho. A remoção é o guincho. Tá vendo a diferença? Penalidade e medida administrativa? Se liga nisso, tá? Dica: toda medida administrativa começa com a letra R ou com a letra T. Guarde isso. Se na prova pedir para você identificar uma penalidade e uma medida administrativa, as penalidades nunca começam com R e T. Já as medidas administrativas todas ou começam com R ou com T. É remoção do veículo, é retenção do veículo, é recolhimento da habilitação, é transbordo do excesso de carga. Viu aí? Ok. Prisão do condutor. A prisão é uma penalidade prevista no CTB. Detenção, reclusão. Ela está na parte de crimes. Eu imagino que quem elaborou a pergunta tenha tentado se referir aqui à penalidade administrativa, multa, suspensão, cassação do documento de habilitação. Mas, enfim, vamos deixar essa aqui como válida, porque ela é uma penalidade também prevista lá na parte de crimes. Advertência por escrito é uma penalidade. Multa é uma penalidade. Perceba, ó, a advertência não começa com RT, então é penalidade. Multa não começa com RT, então é penalidade. Suspensão do quê? Do direito de dirigir. Não começa com RT, então é penalidade. Cassação do quê? Da habilitação. Não começa com R nem T, então é penalidade. Curso de reciclagem. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Não começa com R nem T, então é penalidade. Todas que estão nessa letra B são penalidades. Advertência é penalidade, multa é penalidade. Multa é penalidade, apreensão não existe mais. Então eu vou eliminar essa aqui. O professor falou agora há pouco, vai dar o guincho por conta da remoção. A apreensão deixou de existir lá em 2015, 2016, por aí. Então essa aqui está fora. Professor, mas aí a letra A serve, a letra B serve, a letra C serve. Qual que eu vou? Quando acontece isso, a gente tem que ir naquela mais completa. A mais completa aqui você vai usar a técnica do elefantinho. Ó. Alternativa curta, alternativa curta. Alternativa longa. Onde tem essa alternativa longa é o elefantinho. 80% de chance do elefantinho ser a resposta. Vai nele que é sucesso. Qual é o comportamento mais seguro ao dirigir perto de ciclistas? Acelerar para ultrapassar rapidamente? Não. Inclusive, é infração de trânsito deixar de reduzir a velocidade quando estiver ultrapassando o ciclista, tá? Reduzir a velocidade, ok. Manter uma distância mínima de 1,5 m, ok. Aqui está tudo certinho. Buzinar, não. Passar bem perto do ciclista, não. Essa aqui ficou fácil, né? Letra B de bola a resposta. Quando a responsabilidade por uma infração de trânsito é do proprietário do veículo. Quer saber quando? Quando é que o proprietário vai ser responsável pela infração? Por que aqui está falando proprietário? Porque pode ser, em algumas situações, a responsabilidade seja do condutor. Agora anota isso, guarda esse macete. Vai ser responsabilidade do proprietário toda vez que a infração estiver relacionada à regularidade do veículo. Guardou isso? Regularidade do veículo. Qualquer regularidade. A fiscalização parou. Opa, vamos verificar aqui. Primeira coisa que verifica, documentação. Está irregular? Documentação do veículo está irregular. Então, se é do veículo, o proprietário que responde. Vai para o prontuário dele a pontuação, mesmo que não seja ele que estava dirigindo, mesmo que fosse outra pessoa que ele emprestou o carro. Entendeu? Mais uma, pneus carecas. Isso é o quê? É do veículo. Seta queimada, veículo. Farol queimado, do veículo. Viu? Veículo. Agora, estava sem cinto de segurança. Aí, peraí, o carro tem cinto de segurança? Tem. Então o problema não é o veículo. O problema é o condutor que não usou o cinto de segurança. Entendeu? Quando o problema for do condutor, a infração do condutor, aí vai para o prontuário dele. Quando for do veículo, aí vai para o prontuário do proprietário. Pronto, regrinha básica.
Quando a infração estiver ligada às condições do veículo. Essa é a resposta. Quando o condutor utiliza farol baixo à noite. Tem farol? Tem. Ele estava usando o farol certo ou errado? Estava usando o farol errado, porque ele estava lá numa via que não tem iluminação, e nesse caso tinha que ser o farol alto, vamos dizer assim. É culpa de quem? É do veículo ou do condutor? É do condutor. Ele que estava usando o farol errado. Então isso aqui não vai para o proprietário. Quando o condutor não respeita a sinalização, isso aqui tem relação com o veículo? Não, é o condutor. É ele que não respeitou. Então não vai para o proprietário, não vai para o condutor essa pontuação. Quando o condutor estaciona em vaga comum. O que seria uma vaga comum? Não entendi. Mas vamos entender que seja alguma coisa errada. Foi o veículo que fez isso? Não, foi o condutor. Então não vai para o proprietário, vai para o condutor. Viu? Toda vez que o problema estiver relacionado à ação do condutor, é ele que vai receber a pontuação. Agora, quando for no veículo, aí é o proprietário. Letra A aí é a resposta. Quem é o responsável pela maioria das infrações durante a condução? Condução é conduzir, é dirigir. Quem que responde pelo dirigir? É o proprietário do veículo ou é o condutor? Porque às vezes o proprietário é do João, mas quem estava conduzindo era a Maria. Condução é dirigir. Quem responde por dirigir é o condutor. Está aqui a resposta. B de bola.